interrompemos o grau anterior e não terminamos o capítulo 17 pela falta de tempo e para o vídeo não ficar muito longo, que já está ficando. Veja que a gente está falando de vários dias de Jesus, desses 1260 dias, em poucas horas. Não tem como fazer melhor que isso. As pessoas precisam entender a mensagem. Então, continuando ao 17, no meio de outra multidão, um homem diz ao Senhor: tem misericórdia do meu filho, ele tem doenças mentais. E ora ele cai no fogo, ora ele cai na água. Por conta das perturbações, e é muito importante que você assista o grau demônios ou doenças mentais. É um dos graus mais importantes aqui da lista de evolução. E essas perturbações no original são essas doenças mentais, mas neste caso, preste atenção, neste caso, cada caso, um caso, mas neste caso, as doenças mentais eram fruto de perturbações de espíritos malignos. Neste caso, eu disse a vocês que espíritos malignos não é daquela pessoa que se alimenta normalmente, que se veste normalmente, que vive a vida normalmente e vai cair de noite lá na igreja ou no centro espírita. Não. A pessoa com espírito maligno, ela se isola no quarto em depressão, não come, não toma banho, sabe, vai para o sepulcro, vai para lugar escuro, vai para lugar deserto, vive no monte, drogado, sabe, vive como um animal, porque ela está possessa. Então é muito diferente do que se fala, como tenho vos ensinado. Ele disse: eu trouxe até os seus discípulos, mas eles não tinham poder, não tinham fé e não puderam expulsar. Não é isso que está aí na tua Bíblia? É errado. Mais uma vez, a adulteração de sinônimos que impede você de enxergar a verdade e que só corrobora para que você tenha uma visão distorcida e mística das coisas. Mística. Fé mística. Você percebe? Santidade era para ser uma separação, escolhidos, tão simplesmente, mas tem outra conotação. Pecado era para ser apenas um erro, uma dívida, mas tem outra conotação. Tudo tem outra conotação. E aqui nós temos a fé. Eu indico a vocês, se puderem colar aí no chat e usar esse chat para o bem, o link do videograu Fé, Poder da Mente. Fé vem de confiare, vem de fidelidade, hoje e sempre. Não é um poder místico, eu acredito 100% para acontecer alguma coisa. Isso é princípio metafísico, isso é linha imaginária, isso é poder da mente. Isso também existe, isso é PNL, isso é coach, isso é tudo isso. Isso é hipnose, mas isso é uma coisa que Deus deixou determinado, que qualquer pessoa pode alcançar, mas não é o que Ele está falando. O que Ele está falando a todo momento que você não sabe é de confiare. Escreva aí, confiare. É fé nele. É fé de amor. Fé ao ponto de confiar tanto nele, reconhecer tanto quem ele é, de dizer, se apenas tocar, se quiseres, como nós temos ensinado. É depositar nele confiança. Porque veja que a multidão estava sempre em volta dele, mas quem eles dizem que eu sou? Jeremias, Elias. Eles não reconheciam ele ainda. Alguns sim. Nós vimos vários aqui, até a Cananeia, até os pagãos, principalmente os pagãos e samaritanos, dizendo, filho de Davi, reconhecimento de quem ele é. Os bíblias, os religiosos, os legalistas não reconheciam. Fé é confiança. Então você vê que hoje a fé e o amor são duas falsificações macroevangélicas. Porque fé para eles é uma fé mística e o amor é outro entendimento, não aquele original. É muito triste hoje, gente. Pessoal, queridos e alunos, alunas que me ouvem pela primeira vez, é muito triste hoje
Quando você tem cristãos que não sabem nem o que significa fé e amor, vai ter mais o quê? Como eu ensinei ontem, examina tudo e retende o que é bom. Como assim? Reter o que é bom das coisas do bem? Reter o que é bom das palavras do Senhor? Como se pode reter o que é bom da ortodoxia? Só se retém o que é bom da doxia, do cânone religioso, das culturas do mundo, não da ortodoxia. Como assim, maldito homem que confia? Quer dizer, usam a Escritura para proteger seus interesses, sua vontade. E aquele que fizer sua vontade, morrerá. Estão todos enganados. Então não está escrito assim no original. Eu trouxe ele, mestre, até os seus discípulos, mas eles não conseguiram curar sua doença mental, suas perturbações. Jesus percebeu, neste caso, que a doença mental era obra, fruto de um espírito maligno. E então libertou, deixou o jovem são. Os discípulos perguntaram em particular, chamaram Jesus no cantinho e disseram: por que não conseguimos? Eu quero que você escreva aí, por que não conseguimos? A tua Bíblia está absolutamente errada. Revelare. Você vai entender agora, os discípulos jamais, como supõem os místicos, tentaram expulsar ou curar aquele jovem. Eles apenas tiveram medo ao verem o jovem possuído e doente, ficaram com receio. Você precisa escrever aí. Hoje, na conotação que deram, não é hoje. Hoje é só o resultado de milhares de anos. Nós estamos há quase 2000 anos de erro. Jesus, quando subiu aos céus, e depois Pedro, e depois Tiago, João e Paulo, a gente chega ali em 71 depois de Cristo, de lá para cá são 1900 e quase 2000 anos. De lá para cá é só engano. Como eles predisseram? Jesus vaticinou isso, Paulo vaticinou isso. Olha, quando a gente for, o que virá é embuste, farsa, falsificação. Nós estamos retornando. Eu quero que você escreva aí, qual é o nosso trabalho? Qual é a missão minha e a tua missão? Nós estamos retornando, mas não é a techuvá da lei, não é a techuvá da Bíblia, é o retorno ao original, ao puro, ao orgânico. Então eu quero que você escreva aí. Agora, de novo, é importante. Para seu aprendizado e evolução, escreva. Fé é igual coragem e confiança. Embaixo escreva: sem fé é igual a medo, receio. Timidez, por exemplo, traduzida em Bíblias. Você está entendendo qual é a palavra original daqui? Eles tiveram medo. Imagine uma pessoa possuída. Vocês já viram uma pessoa possuída? Ou até crianças com algum tipo de deficiência, anomalia. Elas assustam. Chegue perto de um jovem com deficiência ou perturbado, com problemas mentais. Você já foi num hospício? Elas assustam. Elas são até perigosas. Eles ficaram com medo. Imagine um jovem que a íris sai do olho e fica só a parte branca. Se contorce todo. Perturbado a ponto de jogar o corpo do rapaz, os espíritos malignos, no fogo ou na água. Eles ficaram com medo. Ainda mais ouvindo a fama do que ele fazia.
E não uma tentativa de exorcismo, pelo amor do Criador. Pasmem, mas as pessoas acham que eles foram lá e ficaram. Sai, não saiu. Sai, não saiu. Está entendendo? Assim como revelei a vocês no último grau sobre o mar. Lembra da lição que ele deu sobre o mar? Vocês lembram. Aqui, fé é sinônimo de coragem. Ousadia. Lembra que quando Jesus subiu aos céus, eles perderam a fé? Por quê? Porque foram ameaçados de morte. Aí diz a Escritura, nós vamos estudar Atos, versículo a versículo. Eles ficaram temerosos e foram buscar na oração coragem. E como eles depositaram psicologicamente todos os seus desejos, anseios e medos diante do Criador na oração, quando eles se levantaram da oração, eles se levantaram com fé, com coragem. A Escritura vai chamar de ousadia, denodo. Você está entendendo que fé é coragem, fé é confiança, fé é fidelidade? Tem nada a ver com o que falam hoje. Nada, nada, nada. Não é fé mística. Então Jesus respondeu: por que vocês não têm coragem? Se vocês tiverem a coragem do tamanho de um grão de mostarda, como ele já tinha ensinado eles sobre isso, vão poder alquimizar a matéria, alterar a matéria, mudar o holograma, mudar o código-fonte. Dá para entender? Física quântica. Jesus usa um provérbio conhecido, quero que você escreva aí. Jesus usa um provérbio. Por que isso, Akel? Porque tem gente que acha que Jesus é só Bíblia. Jesus não tinha quase nada de Bíblia, nem a Bíblia ele tinha, ele nunca comprou uma Bíblia, nunca andou com uma Bíblia. Ele não fundou uma Bíblia, fundou um povo, uma igreja. Lembra de Pedro, o primeiro tijolo decano? Nós estudamos no grau passado. Então, olha para cá e aprenda. Jesus usa um provérbio que não é dele. Que os religiosos usavam para expressar o poder de persuasão quando convenciam alguém de paradigmas. Toda vez que um bom parlante, falador, vociferador, persuadia outra pessoa de tradição religiosa, convencia ela a sua fé, a sua religião, convencia a sua tese, isso se chamava remover montanhas. Entendeu? Isso é história, isso é cultura. Para que Jesus iria falar? É uma coisa tão patética. Como que Jesus ia falar sobre isso? E de lá para cá, nunca ninguém sequer removeu uma agulha, quando dirá uma montanha. Então ele disse, poderão mudar até as montanhas de lugar. É uma hipérbole. É um exagero, mas é um provérbio. Se tiverem coragem. Se tiverem coragem, nada vos será impossível. Revelare. Mas esta espécie casta só sai pelo jejum e oração. Trecachuri candalabas. Que triste que é isso, né? Deixa eu te ensinar. Em qualquer enciclopédia bíblica, já que você pode não confiar, ter fé em mim, em qualquer enciclopédia bíblica teológica, qualquer,
Estou falando dos maiores compêndios de explicação de versículo a versículo, que eles mentem sempre, mas algumas coisas eles não podem mentir. Você vai ver que está entre parênteses, entre colchetes. Essa parte é uma adulteração, um acréscimo de um copista místico e que por interesses, que vocês já sabem quais, foi parar na tua Bíblia. Isso não tem nos originais, nem casta, nem espécie, nem oração, nem jejum. Nada tem a ver com poder. A fé mística, olha, tem que jejuar e orar, se sacrificar para poder ter confiança. Então esse é um acréscimo místico para corroborar com sacrifícios vãos. E assim te prender naquele cíclico encíclico do sistema religioso. Vamos mais. Jesus faz uma reunião agora na Galileia, onde disse... Antes, deixa eu deixar claro aqui. Vocês entenderam, evoluídos e evoluídas, que Jesus Cristo disse que eles tiveram medo do rapaz, que bastava eles terem coragem, que ele teria saído. Eles já tinham autoridade. Autoridade no sentido de dínamo, dinamite? Não. Dunamis? Não. Tudo mentira. Autoridade no sentido de poder falar em nome dele, poder representar ele. Uma autorização, uma procuração, você entende? Jesus faz uma reunião agora na Galileia, onde disse: ouçam, eu serei assassinado, mas no delta dia... Fala aí, delta dia, terceiro dia, 72 horas. Lembra das revelações sobre 72 horas? Voltarei da morte. Os outros discípulos ficaram tristes. Eu quero lembrar vocês que eles saíram do Monte da Transfiguração, do delta, Pedro, Tiago e João, do delta ao cantil do monte, do delta, Elias, Moisés e Jesus. E lá, para aqueles que estavam lá, para os três principais, ele tinha dito: eu vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Foi a primeira vez que ele falou isso. Nós já estamos quase na morte dele, nós estamos indo para o final do livro. Estão acabando os 1260 dias da missão dele, você entende? Mas os outros discípulos, lembra que eram 72, alguns estavam em viagem, não sabiam ainda disso. Então agora ele faz uma reunião com eles e diz: eu vou ser assassinado, mas no terceiro dia eu volto. Eles ficaram tristes. Note que ele revelava isso agora então a todos os seus talmidim. Vamos ao grande finale, que era para ter sido no grau anterior e vai ser agora, do capítulo 17. Já em Cafarnaum, os coletores de impostos vieram até Pedro, sabendo que Pedro era o principal, e provocaram: o mestre de vocês, as pessoas do poder político também provocam. Sistema político, sistema religioso. O mestre de vocês não paga o imposto do templo? E note que ele fez questão de ligar o mestre à religião, ao templo, desconhecendo as verdades que Jesus ensinava sobre o templo, mas querendo pegá-lo, porque isso incriminaria ele. Pedro, para se livrar do problema, pois ele estava longe de Jesus, disse: sim, meu mestre paga os impostos do templo. Quando eles chegaram em casa, Jesus, sabendo tudo o que tinha acontecido, abordou o tema.
Pedro, sobre o que aconteceu agora há pouco, escute. Os reis da terra cobram dízimos. Eu não sei se você sabe, mas os reis também cobravam dízimos em muitas nações. E impostos dos seus filhos. Ou, indagação, de todos menos dos seus filhos. Quem está entendendo aí? Pedro respondeu: dos outros, os reis, os poderosos, dos sistemas, eles não cobram impostos dos seus filhos, não. Príncipes e princesas, altezas, não pagam. Eles cobram é dos súditos, do povo, dos outros. Disse-lhe o mestre. Pois é, Pedro. Que incoerência, não é? Mas veja que ele estava se referindo à incoerência. Veja que sempre que queriam incriminar Jesus, Jesus ia na raiz moral, na raiz ética. E a resposta aos soberbos era a altura e até mais. Ele está dizendo o seguinte: é incoerente isso, mas para que não falem mal, para não darmos motivos de falarem mal de nós, vá até o mar, jogue o anzol e você encontrará uma moeda de 4 dias de trabalho na boca do primeiro peixe que subir. Tire essa moeda que vale 4 dias de trabalho e leve até eles, a fim de quitar os impostos do templo. Não é para todos os discípulos, não. É para quitar os impostos do templo para mim e para você. Revelare. Está preparado? Sistema político e religioso. As duas bestas, poderes e feras que dominam os homens. Sempre foi assim. Os poderes dos homens maus. Vou aumentar a música para você se preparar. Qual era a realidade cultural daqueles dias? Sistema político. Olha o que o povo oprimido precisava pagar ao sistema político. Escreva aí: 4 tributos ao sistema político. Número 1. Pagavam 25%, 1/4 da colheita como impostos. Sabe o que é isso? 1/4 de tudo que a terra produz, você tem que dar para eles. 2. Trabalhavam alguns dias da semana na roça, no sol, de graça. Eu estou falando dias da semana, de graça, para alimentar, sustentar o exército, os militares, as tropas romanas. 3. Já existia, pasmem vocês, pedágio nas estradas romanas e nas fronteiras. Se você atravessasse para a Síria, se você atravessasse para qualquer outro país, qualquer fronteira, norte, sul, leste, pagava pedágio. 4. Taxas de alfândega. Mas o acordo do sistema, ele ia além. O acordo do imperador, o acordo de César com Herodes, Pilatos, Anás, Caifás, Alexandre, o capitão, sacerdotes da Bíblia e do templo, estendia seus tentáculos até o sistema religioso. Agora você vai escrever aí, sistema religioso, e escreva
4 tributos ao sistema religioso. Uma mão lava a outra. Essa é a frase dos materialistas. Quatro impostos para alimentar o poder político. E a igreja da época estava aliada ao sistema político, num vínculo de uma mão lava a outra, que lhes rendia também 4 impostos. 4 cobranças para manter o clero. Sabe o que é clero? Sabe o que é luxo, conforto, roupas caras, pergaminhos caros naquela época, escolas rabínicas, construção de sinagogas e a manutenção do templo. Primeiro, 10% das colheitas, o Macel. Lembra? Dízimo. O dízimo. Eles pagavam o dízimo, 10% de tudo que a terra produzia no ano. 2, 1% apenas para os pobres. Veja, 10% das colheitas para os levitas, sacerdotes, manutenção do templo. Agora, para os pobres, 1%. Só para dizer que não tinha caridade, 1%. E detalhe, a Escritura diz, sempre disse, eu ensinei vocês quantas vezes, que quando foi instituído o dízimo, já era para destinar do dízimo a parte dos pobres. Afinal, o dízimo, eu tenho um vídeo que eu disse lá no Encontro de Canoas, por que foi criado o dízimo? A fim de alimentar os pobres, sustentar os levitas que trabalhavam cuidando nos celeiros, nos tabernáculos e depois nos templos, e sustentar, é claro, viúvas, órfãos, estrangeiros, todos os pobres. Por que o dízimo foi feito? Para ninguém passar fome, para todo mundo ter sustento. O que eles faziam nessa época? 10% aqui, e mais 1%, 11%, porque 1%, nem para pegar o 1% dos 10 e dar para os pobres. E não é assim que os templos fazem hoje? Tem o dízimo, e aí ajuda os pobres, é outra ajuda. Sempre foi assim. Sempre foi assim. 3, a cada 7 anos ainda. 7 anos é um número abençoado, né? Um número abençoado, é um número da prosperidade. Pagavam os ganhos referentes a 1 ano de trabalho. Não bastasse dar 10%, 25% para a política, trabalhar dias da semana de graça, alfândega e pedágio, mais o dízimo, mais 1% para os pobres, que pelo jeito davam com gosto esse 1%. Era a única coisa que pagavam com alegria. Ainda a cada 7 anos tinham que dar para o sistema religioso 1 ano inteiro de salário. Você já imaginou a cada 7 anos você pegar tudo que você ganhou num ano e dar para a igreja? Como se não bastasse, ainda vem o 4º imposto. Todo judeu, toda Bíblia, toda pessoa que estava debaixo da tutela, do mentorado desses mercenários da fé, toda pessoa que frequentava uma das 400 sinagogas precisava cumprir isso aqui, ó.
precisava pagar o quarto imposto. Escreva aí, quarto imposto. Que era a didracma, de duas dracmas. Uma moeda de prata da Grécia Antiga que destino manter o templo de Jerusalém. É este imposto de dracma para Jesus e para Pedro, já que Pedro foi o interrogado, os outros não pagaram. Se pagaram, a gente não ficou sabendo. Mas a questão, para que ninguém falasse mal, que saiu da boca do peixe é 2 dias de trabalho para Jesus, 2 dias de trabalho de Jesus para Pedro, 4. 2 de dracmas saiu da boca do peixe para quitar, para liquidar, para não dar chance deles falarem deles. E para onde que ia esse imposto? Para o templo. Para manter o templo. Já não tinha o dízimo, já não tinha os impostos a cada 7 anos. Já não tinha toda essa carga tributária, 8 impostos de um sistema. E veja como foi o acordo diabólico deles. 4 para o sistema político e 4 para o sistema religioso. E assim a bancada evangélica fica satisfeita, a bancada católica fica satisfeita. Você está entendendo que nada mudou? Você está entendendo que nada mudou? Nossos dias são diferentes? Ou o crivo sempre foi igual? Medite nisso. Matiarro, capítulo 18. Nada mudou, hein? Os discípulos chegaram ao mestre depois disso e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? No septocosmos. Quem é o maior? Então Jesus chama uma criança que estava perto. Vem cá, menino. E pediu para que a criança sentasse no meio deles. Escutem o mestre. E disse aos discípulos: se você ler tua Bíblia, você não vai entender nada. Pode pegar a versão, tradução que você quiser, você nunca vai entender essa e todas as outras. Você nunca vai entender essa passagem das crianças. Mas vocês estão preparados para entender hoje? Vocês vão se assustar. Se vocês não vencerem seu ego, como uma criança vence, porque a criança vence a sua vontade, faz a vontade dos seus pais, não faz o mal. Vocês não vão discutir aqui quem é que eles estavam discutindo quem era o maior. E Jesus estava dizendo o seguinte: olha, antes de dizer quem é o maior, primeiro a gente tem que discutir quem vai entrar. Se vocês não forem inocentes como essa criança, vocês não vão nem entrar no reino dos céus. Todos que cuidam de inocentes. Primeiro ele começa assim, explicando o que é uma criança e quais os males de fazer mal a uma criança. Todos que cuidam de inocentes é como se estivessem cuidando de mim.
Mas se alguém tirar a inocência de uma criança, pedofilia, vocês estão vendo o que está acontecendo hoje? As pessoas estupram a inocência de uma criança de várias formas, através da arte, da mídia, da pseudo-arte, das falas, do mau exemplo diante deles. Se alguém cuidar dela, está cuidando de mim, mas se alguém tirar a inocência dela precocemente, essa criança que só conhece o bem e me ama e acredita em mim, seria melhor que essa pessoa se suicidasse. Quantos que vão perguntar, será que Jesus alguma vez falou de pedofilia, suicídio? Parece que ele não falou nada. Inclusive, se você procurar agora nos compêndios dos cânones religiosos dos fariseus, eles vão dizer, Jesus nunca falou de suicídio, Jesus nunca falou. Olha, provavelmente suicídio. Nunca falou? Nunca falou porque eles não são sábios. Porque eles não dão valor a cada palavra. Isso tem um preço. Isso não é orgulho, isso é esforço. Sabe o que é estudar 8 horas por dia? Um bom pianista, ele toca 8 horas por dia, 10 horas por dia. Essas pessoas que se apresentam em Olimpíadas, eles treinam 6, 10. Aqueles chineses, americanos que estão sempre entre os primeiros lugares com medalhas de ouro, treinam 8, 10 horas por dia. Eu estudo a Bíblia 6, 8 horas por dia e penso nela 24 horas. Você entendeu? Não é orgulho. É mérito. É pelo esforço. Quantos que pegam meus vídeos aqui e dizem, por que esses graus têm 2 horas? E ainda vem dizer que eu sou orgulhoso. Só porque eu amo a Escritura. Eles não conseguem assistir 20 minutos. Olha o que a Escritura diz. Eu quero que você escreva aí. Se alguém estiver ouvindo, trabalhando, só diga para memorizar. Didática, pedagogia. É melhor se suicidar a abusar de uma criança. Escreva aí. Não travou não, eu tô em silêncio mesmo para você digerir isso. Revelare. Jesus está dizendo que na reologramação poderá haver segunda instância para os que tiraram suas vidas dependendo conforme a motivação, mas não haverá para quem tirar a inocência de uma criança. É inevitável que o mundo mal tire a inocência das crianças, porque o mundo é mau. Diga aí, o mundo é mau. Contudo, eu não pouparei aqueles que fizerem isso. Se alguma parte do seu corpo, eu tenho que voltar. Vai ter gente que se suicidou em 6.000 anos de existência e vai ser recuperado, regenerado em segunda instância na reologramação. Dependendo do motivo pelo qual se suicidou. Você não sabe.
Você sabe o que é perder a empresa, a esposa e os filhos numa mesma semana? Você não sabe. Aí ele diz: se alguma parte do seu corpo é um problema para a salvação da sua alma, então tire fora. Pois é melhor tomar uma atitude radical, drástica e salvar a sua alma a continuar sendo dominado pelo seu próprio corpo, matéria, carne, qualquer membro do corpo, e a sua alma, consciência, ser destruída pelo fogo. Vou lhes contar outra história. Jesus continua. Um homem possuía 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Então pergunto, ele não deixaria as 99 e não iria procurar a que se perdeu? Se ele encontrar ela, vai ficar mais feliz com a ovelha que estava perdida e foi encontrada do que com as 99 que não se perderam. Revelare. O que essa história tem a ver com as crianças e aquele menino que ele pediu para sentar no meio deles? Se prepara aí. Quem está preparado? Ai, que coisa mais linda. Ele está dizendo que os maiores são os menores. Os maiores são os pequeninos que ele sempre disse em todos esses 1260 dias que vocês têm andado comigo junto dele. São os inocentes. Escreva aí, criança é inocente, criança é o pequenino, é o menor, que menos conhecem a Bíblia. Sabe o que é inocente? Inocente é aquele que não conhece a verdade, a dualidade, o bem e o mal, a ciência do bem e do mal, a lei. Mas como a mulher cananeia, são os que mais reconhecem. Os pagãos de Tiro e Sidom, os samaritanos reconhecem, mas os bíblias legalistas não reconhecem. Selá, Débora, os que mais conhecem, menos reconhecem. Os que menos conhecem, mais reconhecem. Ele está comparando a inocência física humana com a inocência metafísica da verdade, para entrar ou não no reino. O Criador não quer que nenhum pequenino desprezado pelo mundo. E quem são as crianças metafísicas? Quem são as crianças? Quem são as crianças? Quem são as crianças metafísicas? Quem são? A religião e a política despreza muitas pessoas. Samaritanos, publicanos. Desprezava o pessoal de Tiro, de Sidom, os povos, as mulheres cananeias, os povos pagãos, as mulheres cananeias. Todos os desprezados por eles, as prostitutas, todos os desprezados são as crianças. E quem é que está estuprando? Quem é que está abusando? Quem são os pedófilos metafísicos aqui? Que era melhor se suicidar. Ei, ele está dizendo o seguinte: é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no mar e se matar se jogando de uma ponte, a abusar dos inocentes, enganando inocentes nos templos em nome da fé, em nome da Bíblia e em nome da religião. Quem está entendendo aqui? Quer ter uma chance? Ei, pastor, cantora gospel, padre, quer ter uma chance para entrar no reino ainda e salvar a sua alma?
Era melhor se matar a abusar dos fiéis, a abusar da sua inocência. Quem ensina isso? O Criador não quer que nenhum pequenino, inocente, desprezado pela religião e pela política se perca, uma ovelhinha perdida. Sabe quem é a ovelhinha que ele falou? A ovelhinha é aquela que não está no aprisco. É aquela que se perdeu do rumo. Em comparação àqueles que perdem a inocência. Se alguém deve algo a você, chame ele em particular e mostre o que você considera um erro, hamartia, dívida, pecado. Se não houver perdonar e perdão, acerto, reconciliação, chame uma ou duas testemunhas. E se novamente recusar a acertar, conte a todo o grupo. Aqui igreja, eclésia significa o grupo, a agremiação. Se o problema é na família, toda a família. Se o problema é na empresa, toda a empresa. Se o problema é num grupo de reunião, todo o grupo da filosofia X, toda a agremiação, toda a igreja. E se ele não acertar publicamente diante de todo o grupo, então, somente então, considere ele como um verdadeiro desprezado. Você lembra da expressão de Paulo? Ignore. Não, Argeu Ribeiro, deixa eu te ensinar, meu querido. Argeu, como que o texto começa? Quem é o maior do reino? Aí Jesus diz, a questão não é quem é maior, a questão é poder entrar lá primeiro. E aí ele explica tudo isso. Por que ele explica tudo isso? Porque ele está respondendo a pergunta que fizeram. Está entendendo, Argeu? Por favor, Argeu. Vamos mais. Nosso Supremo Mestre está dizendo que os verdadeiros desprezados não são os pagãos, nem os publicanos, como está errado em sua Bíblia. Parabéns pela humildade, Argeu Ribeiro. Mas sim, os verdadeiros desprezados são os irreconciliáveis. Preste atenção, como eu respondi agora para o Argeu. A pergunta é, quem é o maior? Aí ele diz, o problema não é maior, o problema é entrar lá. E para entrar lá tem que ser inocente. Aí ele bate diretamente na raiz do sistema. No âmago da problemática. E quando ele faz isso que eu acabei de vos revelar, ele continua falando uma outra história que é sobre acertar as coisas com as pessoas. Porque você sabe que em alusão à criança, a criança esquece rapidamente, perdoa rapidamente. Não guarda mágoas. Mas não é isso que ele está falando só. Ele está falando de algo muito mais profundo. Ele está dizendo o seguinte: vocês são desprezados pelo sistema e por serem ovelhas perdidas, desprezadas, eu vou lá atrás de vocês e me alegro mais do que aquelas que já estavam salvas. Eu vou salvar os perdidos, os condenados, os hereges, os endemoniados, os que têm demônio, todos que são desprezados pelos Bíblias, todos eu vou salvar. Todos que os religiosos, em nome da minha lei, condenarem, eu vou salvar.
Tá entendendo? Agora, entre vocês, quando alguém errar com vocês, chame 1, 2, 3. Na terceira vez, aí sim, esse é o desprezado de verdade. Esse é o verdadeiro, comprovado, provadamente desprezado. O rebelde, o filho de Caim. Porque ele não quer acertar, ele não quer reconciliar, ele não quer perdão. Mesmo tendo delta graça, eu quero que você escreva aí delta graça. Graça é o quê? Chance. Delta é o quê? 3. 3 chances. A assinatura de alguém que deve ser desprezada de fato pelo seio da eclésia é alguém que teve 3 oportunidades de acertar. O mestre continua: digo-lhes novamente o amém. O que é amém? A vocês é dado a missão de reunir os filhos do bem, e nada de ligar e desligar. Original, e os filhos do mal. Agremiar quem é do bem, agremiar quem é do mal. Chamar para a dextra, direita, os do bem, chamar para a sexta, os do mal. Lembra da árvore da vida dual? Ele está falando de inocência e consciência. Eu quero que você escreva. Ele está falando de separar inocentes e conscientes, de trigo e palha. Se apenas 2 de vocês, e olha o que diz a física quântica, a sinergia acontece exatamente com 2 ou 3, exatamente como Jesus disse. É um princípio metafísico pré-estabelecido no Cronos, no domo, aqui neste mundo, nesse cosmos. Física quântica, processo estabelecido, metafísico. E qual é a linha imaginária que foi estabelecida desde o início? Onde 2 ou 3 se empenharem com um desejo 100%, entrega plena da mente e do coração de fazer algo, aquele algo vai acontecer. Tal qual eles desejam. E Jesus está ensinando sinergia. Tanto é que isso aqui funciona tanto para o bem quanto para o mal. 2 ou 3 estiverem com o mesmo desejo, e nesse caso de bem, ou seja, em meu nome, em favor do corpo, não é um desejo pessoal, será feito conforme o vosso desejo. Aí ele continua: onde se reunir, agremiar 2 ou 3 de vocês, delta fraters, delta sors, em meu nome, então estarei representado por vocês. Texto absolutamente adulterado, e as pessoas acham que onde tem 2 ou 3, Jesus desceu ali. Vocês têm que se decidir se o Espírito Santo é Jesus ou não é, porque vocês dizem que o Espírito Santo habita dentro de você, mas Jesus desce. Jesus desceu aqui. Jesus subiu. Jesus está entre nós agora, porque já tem 2 ou 3. Vocês têm que se decidir. A linguagem pueril, nem com linguagem pueril vocês entendem Jesus. Será que já está na hora de vocês entenderem as palavras do Mestre depois de 2000 anos? Vou repetir. Olha o que ele está dizendo de verdade. Onde se reunirem 2 ou 3 de vocês em meu nome, então estarei representado por vocês. E não uma presença mística ali naquele momento. O que ele está dizendo é que quando 2 ou 3 forem em qualquer cidade, ele está falando isso para os discípulos, eles viajariam o mundo, vocês sabem, tinha que se cumprir o ID até 70 depois de Cristo. E quando eles fossem, e eles enfrentariam tantas coisas que nós veremos. Vão enfrentar, a gente vai andar junto com eles aqui. Eles precisariam saber que bastava que 2, 3, um casal, ou 2 amigos, 2 solteiros, juntos em qualquer lugar, estivessem representando ele, ele estava ali representado. Para que a vontade não fosse aquém da sinergia,
não fosse privilegista, pessoal, particular. Pedro diz: ai, 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 ai. Não é fácil ser mestre. Olha a pergunta que o ainda involuído Pedro vai fazer. Ei, Pedro, não entende? Senhor, quantas vezes deverei acertar com um fráter que tiver uma dívida contra mim? Talvez 7 vezes? Jesus não acabou de dizer, e vocês escreveram delta graça? Jesus não acabou de dizer que quando alguém errar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, se chegar na terceira é porque é filho de Caim mesmo. Você já pensou? Todo mundo se humilhar e ir atrás da pessoa. Vamos acertar? Não. Vamos acertar? Não. Vamos acertar? Não. E não vem Pedro e pergunta quantas vezes? Talvez 7. Não é fácil, né? Ai! E Jesus respondeu: não 7 vezes, Pedro. Ô Pedrinho, mas 70 vezes 7. E não duvide que alguém até hoje está fazendo conta 490 vezes. Eles não entendem o mestre deles, o salvador deles, depois de 2000 anos. Pedro não entender muito bem, agora não entender depois de 2000 anos. Eu já vos revelei. O 7 não significa perfeição, nem tampouco prosperidade. O 7 é infinito, é X, é ex, é incógnita. E também significa muitos, significa evolução até a perfeição. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava falando algo que aí na tua Bíblia em português, em inglês, você nunca vai entender. Nunca em espanhol, não vai entender. Por quê? Quem lembra dos meus estudos? Rata, escreva aí, pecha, vídeo matemática de Deus. Aí você vai entender. Rata, pecha, avon e apostases. Apostases é a 4ª etapa do descaminho. O que Jesus está falando agora é o seguinte, preste atenção. O maior do reino são os pequeninos, os desprezados pela religião, pela política, e não os desprezados pela igreja, por serem errantes. Veja, se o número fosse ipsis literis, literalmente, então o que Jesus tinha acabado de ensinar sobre delta graça, 3 chances, seria uma contradição. Que alguém pode estar me assistindo e dizendo, por que esse negócio de rata, peixe e avão? Como é que você prova isso? Oi! Você se julga inteligente? Me responda. Não seja hipócrita, porque se você sabe criticar, você se julga inteligente. Então, se você se julga inteligente, escuta o que eu estou te dizendo. Não é óbvio que Jesus acabou de falar que são 3 chances? Para que ele ia falar que são 3 chances e em seguida ia dizer 70 vezes 7? Ele tinha que se decidir, ou são 3 chances ou são 490? Porque o que ele falou é muito grave, é muito sério. Ele acabou de dizer, dá 3 chances. Se não aceitar, é filho de Caim. Despreza, ignora. Aí, de repente, em seguida, ele diz para perdoar 70 vezes 7. Tem alguma coisa errada aqui. Não tem nada errado. O que está errado é a tua Bíblia. A tua Bíblia é contraditória. Quem está entendendo aí? Que a tua Bíblia, a própria Bíblia é tão mal adulterada que ela mesma se contradiz.
Uma coisa é ser desprezado pela sociedade, pelos poderosos, pela mídia, pela religião, pela política, por não ser Laodiceia, por amor à verdade. Outra é ser desprezado pelos internos, pela família, pelos que zelam pela verdade, desde que sejam pessoas de bem. Ser desprezado dos desprezados. Explicare. Aqui, quando diz erro no original, é rata e não pecha, nem avon, muito menos apostasia. Nosso mestre está ensinando o que eu tenho vos ensinado, matemática de Deus. O problema da tua Bíblia é que não faz essa diferenciação. Primeiro, quando ele disse para dar delta graça, 3 chances, ele está falando de um tema. Em seguida, quando Pedro faz uma pergunta e ele dá a resposta de 70 vezes 7, ele está dizendo não é 70 vezes 7, ele está falando infinitamente. Infinitamente o quê? Entre nós, quando não são filhos de Caim, quando não são pessoas do mal, entre os próprios discípulos. O que ele está dizendo é, quando 2 forem cumprir o anúncio do reino no mundo inteiro, vocês vão ter divergências, mas vocês precisam se perdoar infinitamente. Entre os de bem, entre os de mal, uma coisa, entre os de bem, outra. Entre os de mal tem pecha, tem avon e tem apostasia. Mas entre os de bem só tem rata, que é o erro leve. É o erro que todos nós erramos. Todos somos errantes, erradores. Todos somos pecadores. Todos nós erramos o alvo em alguma coisa. Rata, erros pequenos, erros leves. Esse você tem que perdoar infinitamente. Não pode ser motivo de divergência, de separação, de afastamento. Entenderam? O reino, ele continua, é como um rei, para que eles entendam melhor, Jesus vai contar outra metáfora sobre matemática de Deus. Escreva aí, matemática de Deus. O reino é como um rei que queria acertar as contas dos seus servos. Trouxeram diante do rei um homem que devia uma enorme quantidade de prata e não tinha condições de pagar. O senhor, para quem ele devia, propôs que ele vendesse sua mulher, seus filhos. Imagina a situação que ele estava com a faca no pescoço. Ele ia perder a mulher, os filhos e todos os seus bens para sanar a dívida. E diante do rei, o servo prostrou-se perante o rei, perante o seu senhor e implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, anulou a dívida e o deixou ir livre. Mas logo após sair dali, encontrou um que por sua vez lhe devia. Ele mal saiu dali e encontrou um conservo que lhe devia apenas 100 denários. Agarrou aquele conservo funcionário no pescoço, começou a sufocá-lo e ameaçando disse: pague-me o que me deve. O homem cai de joelhos e implora: me dá uma graça. Me dá uma chance e eu prometo que vou te pagar. Mas ele não aceitou. Denunciou o homem à polícia, os guardas vieram, era assim que a lei funcionava. Imediatamente o prenderam e não sairia de lá enquanto não pagasse a dívida. Mas alguns colegas de trabalho que tinham o mesmo senhor patrão viram tudo isso acontecer e ficaram tristes pela injustiça. E então foram lá contar para o chefe, para o patrão, o que havia acontecido. O patrão, ao saber indignado, chamou o servo e disse: servo mau, mau diabo, mau filho de Caim, cancelei toda a sua dívida, anulei, rasguei, porque você me implorou de joelhos. Mas o teu funcionário que também implorou de joelhos, você não teve piedade.
irado, o patrão entregou aos torturadores. Eu quero que você escreva isso. Torturadores. Está preparado para um revelare? Eu vou esperar você escrever. Até que pagasse tudo, até que pagasse tudo o que devia. Revelare. É a segunda vez que Jesus está endossando e provando o que eu tenho vos ensinado sobre Seol. Não existe inferno, existe rehologramação. E quem está falando aqui é Jesus Cristo. É a segunda vez que Jesus fala sobre matemática, sobre reino, sobre perdão e condenação no mesmo ensino, até pagar tudo que deve. Note que o nosso rabi usa o termo torturadores. Você lembra dos espíritos malignos que ele enviou a Saul? Que ele enviou ao mundo, no crivo. E você lembra da rehologramação, que é a tortura de ficar revivendo os seus erros? O verdadeiro inferno, em segunda instância. Quem está entendendo aí? Jesus está falando de Seol. Jesus está falando que essas pessoas serão torturadas na consciência depois da morte e não vão sair de lá enquanto não pagarem tudo. É Jesus que está falando. Isso aqui destrói todos os dogmas de inferno, de pregação de medo, de Idade Média, e te coloca outros, substitui outros medos. Porque o verdadeiro inferno é muito pior do que aquele que eles pregam. Cristo conclui: assim também é o reino, e assim fará o reino dos céus, o rei dos céus, com cada um. Eu vou dizer de novo. Assim fará o rei dos céus com cada um que não perdonar e pagar a dívida de coração a seu devedor. Revelare. Jesus está falando de algo muito profundo. Mais do que você está enxergando. Ele está dizendo que os que condenam pela religião, pelos dogmas, pela doutrina dos homens, pelo cânone, pela Bíblia, serão torturados até pagarem tudo que devem, por terem negado o perdão, a graça, o cáris, a chance. Você está entendendo que aquele Senhor representa Deus, que perdoou estes homens, mas que ao saírem dali ameaçam, escreva aí, agarram no pescoço, sufocam os inocentes, ameaçam os inocentes, maldição, locusta, gafanhoto, devorador, blasfêmia, perda de salvação, vai ficar no arrebatamento, vai se perder, vai vir maldição sobre a tua vida, vai vir demônio, vai vir desgraça. Com a mão no teu pescoço, te ameaçando. E mesmo que você caia de joelhos, querendo se livrar daquela opressão, se você não fizer, ele te manda para a cadeia. Sabe qual é a cadeia? Herege, desviado, é expulso, é excomungado, é humilhado, é disciplinado, é desprezado. Você passa entre eles, eles cospem no chão. Se desviou, se apartou, o pecador. Quem está entendendo? Quem está entendendo a profundidade do que Jesus está falando? Ele está dizendo o seguinte: o poder político, o senhor político e o senhor religioso que fizer isso com os pequeninos, eu vou torturar eles. Assim como eles torturaram vocês, eu vou torturar eles, e não vão sair de lá enquanto não pagarem tudo.
Você acha que isso é tudo? Não. Os pequeninos, pagãos, publicanos, samaritanos, hereges e todos os desprezados, as crianças, os inocentes, das doxias e teologias. O que eu tenho vaticinado para vocês aonde eu vou? Não tenho ensinado vocês que é melhor não saber nada da Bíblia? Por isso que eu gosto dos espíritas, dos católicos. Tem espírita que conhece, mas a maior parte não conhece todo esse veneno. Inocentes. Livre dessas teologias, dessas interpretações próprias sobre a pseudo-verdade, os pequeninos serão os maiores do reino. Eu quero que você olhe para uma criança que está aí perto de você. Teu filho, teu sobrinho, teu neto. Olhe para uma criança agora. Se estiver no ônibus, na rua, olhe para uma criança, procure uma criança com seus olhos. Ela representa os desprezados, os inocentes da verdade, que não sabem nada da Bíblia, que não sabem nada da igreja, que não sabem nada da história, que não sabem nada de nada. E se forem do bem, serão os maiores do reino. Já os religiosos, legalistas, bíblias, são os adultos e maliciosos. Você consegue ver alguém malicioso à tua volta? Eles não são inocentes, eles são conscientes dos seus erros. Eles representam os maliciosos, que não perdoam, que se vingam e que têm o coração mau, malicioso. Ei, você precisa se transformar numa criança. Inocentizar. Mas eu tenho mais do que isso. Quem está preparado aí? Nesse contexto, Jesus disse que se teu braço é um problema, arranque fora. Nesse contexto, Jesus disse que se a tua perna e o teu pé é um problema, arranque fora. Quem está preparado para o grande finale do que Jesus quis dizer? Vai doer, vai doer. Você precisa se transformar numa criança, mesmo sendo um adulto da teologia, mesmo conhecendo toda a malícia da Bíblia, a malícia religiosa. Tudo que você aprendeu e que te tornou um consciente, jogue fora todos os seus dogmas, tradições, as suas crenças. Corte a sua mão, corte o seu pé, corte, sangre. Pegue todas as tradições e decepe, ampute, sangre, fique aleijado, mas entre no reino inocente. Ou você vai com todas as partes do corpo, ou você vai com todas as partes do corpo, com toda a sua verdade religiosa, para o inferno. Teologia que você aprendeu, as tradições, os muitos anos que você veio. Eu gostei da expressão de alguém que escreveu o copo cheio. Vem com o coração cheio desses erros, essas interpretações, esses dogmas, essas tradições. Corte, sangue, decepe, ampute, tire fora. Quem pode entender isso? Quem entendeu isso até hoje? A profundidade do que ele está falando. Amanhã
Capítulo 19 de Matiarro. Já estamos quase indo para o Calvário. Boa noite. Se o meu